tá errando, não tenha medo, né? Não tenha, se desculpe, trabalhe no auto perdão, tenha humildade de se auto perdoar, de começar de novo e bem-aventurado, vamos dizer assim, né? Eu sou a Vanessa, mais uma integrante do nosso grupo, né? E hoje nós vamos discorrer sobre o Sermão da Montanha, né, Cris? É isso aí, Vanessa. O Sermão da Montanha, eles são 3 capítulos, né? Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Mas, como é muito grande o assunto, hoje a gente vai focar no capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. Então, tem vários textos com palavras diferentes, alguns eles atualizam as expressões, outros não. Eu tenho um aqui no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, então eu vou ler para vocês. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 6 a 12. Aí eu queria propor da gente ir item por item, trazendo, né, para a vida de hoje, exemplos práticos do que é cada uma dessas bem-aventuranças. Vamos começar, Thaís? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é pobre em espírito para você? Como que você entende? Eu acredito que provavelmente é aquela questão da pobreza no sentido de humildade, né? Então, quanto mais humilde o espírito é, quanto mais imaterial ele é, quanto menos. Que eu acredito, né, que Jesus estava falando naquele momento da pobreza material, da pobreza que se experimenta enquanto ainda está aqui na Terra. E essa pobreza do espírito é aquela desconexão com o mundo material. É humildade, são aqueles princípios mais básicos, o menos de personalidade, egoísmo e egocentrismo que possa haver num espírito. Quanto mais pobre desses sentimentos ele for, mais preparado para o reino dos céus ele estará. O que vocês acham, meninas? Eu só tinha chegado na humildade, você foi muito além, gostei demais. Você, Vanessa? Eu acho que a humildade também traz a abertura, né? A pessoa está aberta para esses valores mais transcendentais, né? Para os valores realmente da alma, do espírito. Então, eu acho que isso também, né? Tu tem a humildade de estar aberto para esse tipo de, né? Tu não tem vamos dizer, o exemplo, o intelecto material, ou tu não tem material, mas tu é humilde o suficiente, né?
tu é humilde o suficiente, tu tá mais aberto para esse outro intelecto espiritual, vamos dizer assim. Né? Então, não ser compreendido como ter que ser uma pessoa desprovida de todo qualquer, né, assim, tem que ser completamente desprendido, né, do material para poder ser humilde. Eu acho que não, né? A humildade ela também está em estar aberto para a parte espiritual, porque senão também não, vamos dizer assim, não anda, né? Então por isso que eu acho que as pessoas têm também dificuldade de entender o que que é essa ser humilde. Né? Eu acho que na verdade é uma abertura para esse lado transcendental, né? E espiritual, se abrir e conhecer, sentir, né, esses valores aos pouquinhos, cada um na sua caminhada, né, e experimentando, né, porque se a gente acredita que há mais de uma vida, a gente não pode achar que vai resolver tudo, né, numa só encarnação. A gente também não, às vezes a gente esquece o quanto a gente já sabe. Então, experimentando, a gente vai ativando, vai abrindo, né, algumas coisas vão ser mais fáceis de ser trabalhadas, outras coisas não. Então, acho que manter a humildade aí talvez também seja, né, uma característica chave, né? Não é nem um sentimento e nem. Eu também concordo contigo. Isso aí me lembrou a célebre frase "só sei que nada sei". É uma postura bastante humilde, né? E aberta. Não fica cheio de certezas para nada. Portanto, está aberto, está conectado. É uma postura de humildade espiritual, né? Não achar que sabe de tudo. Mas vamos agora à segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Pergunto: é todo tipo de aflição que é consolada por Jesus? Não acredito que sejam todas, né? Claro que são aquelas aflições que nos preparam para a vida ao lado, né, de Jesus, do lado espiritual. As mais, vamos dizer assim, aquelas que a gente sabe que tem um propósito maior. Quando a gente tem a humildade de espírito, vamos já juntar com o anterior, e a fé de que através da dor a gente também pode evoluir, então o reino dos céus com certeza nos está esperando como Jesus nos prometeu. Mas o que vocês acham? Eu penso exatamente como você, mas eu falo de maneira diferente. Eu falo assim: quando você está trabalhando no seu karma, você está se reajustando com a lei divina, está passando por aflições que foram geradas por você mesma no passado, tem um karma. Aí você está nessa vida passando pelas consequências das suas más ações, mas está fazendo o melhor que pode, está tentando corrigir, está pagando dívidas com pessoas a quem você prejudicou, está expiando falhas graves, aprendendo aonde você errou numa vida passada. Ou seja, você está crescendo nessa vida, são aflições que serão consoladas, e não é que Jesus vai vir e você está aflito, vou te consolar. Não, é porque você está se trabalhando, e a cada imperfeição que você transforma em virtude, associada a essa nova virtude, vem um monte de alegria, vem um monte de conquistas e felicidade e paz. Então por isso que é bem-aventurado quem está evoluindo, e evoluir muitas vezes é aflitivo, porque a gente faz muita bobagem e as consequências estão aí, a gente tem que lidar com elas, né? Mas e você, Vanessa, o que você acha? Eu acho que é a aflição que, se tu pensar pelo sentimento, né, pelo que causa aquela aflição. Então, se a gente pensar que Jesus, né, é médico das almas, ele vai te ajudar, como tu falaste, a transformar aquilo, né, no caso eu penso assim, transformar aquela aflição, então aquela raiz daquele sentimento, né, para que tu se transforme e consiga colher alegrias, né? Mas como a aflição ela vem das dificuldades das pessoas, então no momento que a aflição ela floresce, né? Então é que se tu tratar a emoção, tu é bem-aventurado. Agora, se tu acha que Jesus vai te ajudar
a tu ganhar o produto para aquela felicidade, daquela, como é que eu vou dizer, que nem uma fórmula, né? Ele não vai ajudar lá no produto daquilo que tu tá aflito. Eu tô aflito porque eu não consigo ter a casa dos meus sonhos. Eu tô aflita porque eu não consigo achar um, 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 uma maneira de botar o meu rosto um pouco melhor, de arrumar né, a minha pele um pouco melhor. Eu não consigo arrumar uma ferramenta que me ajude a dar melhor palestras. Sabe assim, tu fica situado, Jesus não vai te ajudar a achar aquele instrumento, ele não vai te ajudar a fazer a melhor palestra, mas se tu entende que aquilo tá vindo de uma emoção ou de um sentimento que tu tem que trabalhar, né, é aí que ele vai te ajudar, porque daí tu vai conseguir colher as tuas alegrias, não necessariamente sendo a melhor palestrante, ou tendo aquela plástica que tu quer, né? Ou conseguindo morar no lugar que tu quer, né? Então, nesse sentido, é o tratamento da emoção em si que vai te dar né, essa bem-aventurança. E Jesus ajuda porque ele é um médico da alma, né? Mas ele vai atuar lá onde tem que atuar. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho também. E daí casa com o que a Cris falou, que é porque da aflição, porque tu tá mexendo naqueles sentimentos que são importantes para que tu mexa, para que tu justamente não sofra e cresça, né? Sempre em direção à luz, né? Em direção a ele, né? Ou em uma direção melhor, né? A gente diz luz porque luz é bom, né? Ao sol. Vai, Carol. Faz aí a pergunta que eu já até esqueci. Ele diz assim: Jesus está falando para o povo, foram 5.000 pessoas nesse dia do Sermão da Montanha, mais ou menos 5.000 pessoas, uma multidão, e ele fala para eles: bem-aventurados aqueles dentre vós que estão aflitos, porque os aflitos serão consolados. Aí a minha pergunta foi: é todo aflito? Eu tô aflita porque eu tô gorda, ai, não consigo emagrecer, tô tão aflita. Vou ser consolada por causa disso? Essa é a minha pergunta. Eu acho que as aflições que Jesus se referia, né, era as do coração, né, não essas supérfluas que restringe, né, a vida material. Eu acho que é mais aflições, né, que nos causam dores que só nele, né, a gente encontra consolo. E como é que a gente encontra esse consolo? Eu vejo através da fé e da esperança. Que quando a gente está numa aflição e a fé que a gente tem, diminui quase que pela metade o sofrimento, a aflição, sabe? Que eu tenho fé que Jesus vai me ajudar a passar por essas dificuldades. Estou com dificuldade financeira dentro de casa e um bocado de boca aqui para dar de comer. É uma aflição que quando a gente se apega a Jesus, né, pela fé e pela esperança de estar correndo atrás, porque como eu acho que eu não sei se eu falei em outros vídeos que a gente tem que estar em movimento. A vida pede isso, tem que se movimentar. Então, fé e esperança é também uma válvula que faz você correr atrás, porque você tem fé. Eu tenho fé que vou conseguir, que vou sair dessa aflição, né, e envolve a fé e a esperança, né? Então, eu acho que um dos consolos, né, eu acho que assim, que você alcança o consolo do Cristo, né, através da sua fé e da esperança. E referente a essas coisas materiais, essas aflições, gente, eu acho que até para isso Jesus Cristo está à disposição. Por quê? Porque se você tem fé que vai emagrecer e entra em ação, minha filha, a sua força de vontade já é ali, já é Cristo, já agindo sobre você. E assim, e aí
agora me veio assim. A gente acha que talvez essas coisas sejam bobagem, mas não. Porque quando você emagrece, né, a sua autoestima sobe, você começa a se amar mais, ser mais alegre, disponível, assim, disposta para a vida, porque já que é uma coisa que você deseja tanto, né, e se você consegue, ou se você está ali tentando, e aí se você tem fé e tem esperança que vai conseguir e está em movimento, em ação, tudo, porque assim, nessas pequenas coisinhas também, a gente traz essas reflexões para outros níveis mais elevados, em termos de foco, fé, esperança, né? E saber que até numa bobagem, que para uns é bobagem, mas para outros são de funda importância, né? São desejos mesmo que traz sofrimento. Então, eu acho que onde se tem, assim, se tem um filho meu em sofrimento, por qualquer bobagem que seja, como a gente comentou em um vídeo passado, foi porque um celular quebrou e está sofrendo. Se está sofrendo, eu como mãe, eu não estou querendo saber se é bobagem ou não. Eu estou querendo que o meu filho diminuir esse sofrimento dele. Talvez pelo o desejo, de forma dele obter esse desejo, né, para acabar o sofrimento, ou então de palavras, né? Minhas palavras podem ajudar a auxiliá-lo, é uma forma de consolo. Então, eu vejo assim, para mim até o que eu acredito ser bobagem, mas assim, a gente recebe sim um consolo, até nessas coisas materiais, mas só que como a gente está na matéria, é porque a gente precisa. Então, até essas coisinhas trazem ensinamentos que modificam até a nossa essência. Deixa eu te propor uma coisa para você pensar. Você está pensando em muitas coisas materiais, né? Mas tem coisas, por exemplo, assim, a aflição que o ciúme causa. Por exemplo, quem é ciumento sofre demais, né? Aquela insegurança, aquela desconfiança. É uma verdadeira tortura psicológica para quem é ciumento. É uma aflição que é consolada por Jesus? Eu acredito que sim. Por quê? Porque eu estou aqui, vou me materializar aqui na minha cabeça que eu sou uma pessoa ciumenta, né? Mas aí também até tem vários tipos de ciúme. Como assim um ciúme? De qualquer coisa, de qualquer saída ou de qualquer amiga? Não sei, tô aqui, especifica aí mais para mim. É que eu acho que não, porque eu vi uma vez uma palestra do Haroldo Dutra, que aliás chama Tolerância e Evangelho, eu recomendo que vocês assistam, que é brilhante. E ele fala, eu vou ler o que ele fala, que eu até anotei, eu gostei tanto que eu anotei. Certo. Aí acho que vai abrir várias portinhas de pensamento. Assim, olha, as aflições que serão consoladas por Jesus são aquelas que você suporta no cumprimento do seu dever. Essas são consoladas. Já aquelas aflições que são fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho e do mau uso do nosso livre-arbítrio, essas aflições precisam ser educadas, não consoladas. Então, Jesus atua assim, como a Carol está dizendo. Jesus não deixa ninguém desassistido, ninguém aflito, sem ajudar, mas ele não vai consolar. Ele vai te trazer meios de ser educado para você superar o ciúme. Você vai ter que aprender que o amor liberta, o amor não prende, que se você está sentindo angustiado, você provavelmente nem ama, no sentido da palavra, você tem uma coisa de posse, você está misturando com outras coisas esse amor. Enfim, para cada pessoa, para o filho que perdeu o celular, está lá desesperado, ele vai trazer a educação de que a saúde vale muito mais do que um celular, vai trazer a educação para dissolver aquela aflição através de um novo conhecimento, mas não do consolo,
Consolo é quando você está fazendo o que veio fazer nesta vida, está fazendo o seu dever, e é um dever difícil. Por exemplo, seu filho muito amado, seu único filho tem paralisia cerebral. É uma grande aflição, não é? Mas você está ali dando todo o amor, todo o suporte para aquela criança, porque ela está se regenerando, um perispírito talvez muito doente, ou não, ou veio em missão, veio trazer um monte de aprendizado para aquela família que passa, né, por essa experiência de ter uma criança totalmente dependente, totalmente fragilizada nesse mundo. Isso é uma grande aflição que Jesus, não tenha dúvida, está consolando um câncer na família ou em você mesmo. Dificuldades assim, essas ele consola, o resto ele educa. Eu acho. Eu queria... Haroldo, fala, Thaís. Isso, acabei te interrompendo. Eu queria fazer um comentário em relação a consolar, porque eu acho que isso às vezes é muito ambíguo dentro da gente. O que é realmente esse consolo que a gente espera, né? Porque existem duas formas de educar. E às vezes a gente pode ligar a falta do consolo de Deus ou de Jesus, ou colocando no exemplo que a Carol deu, de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, como você simplesmente se cegar à dor e à angústia do seu filho, o que não é verdade, né? Eu não acredito que você deixar de consolar o seu filho seja você simplesmente ver que ele levou um tombo por imaturidade, por falta de responsabilidade, que seja, se ralou todo, ralou o joelho, e você fingir que não viu, ou então você gritar lá e falar, levanta que isso aí não doeu nada. Não, é diferente. Então, existe a questão de consolar, de você ir lá e ter todo o amor do mundo, de saber que, olha, esse filho tem total capacidade de conseguir realizar esse movimento sem se machucar, sem se ralar. Então, eu vou ali, quando ele vier em oração até mim, eu vou mandar bons fluidos, boas energias, eu vou lá dar o beijo para sarar a ferida, como a gente faz com criança, né? E tudo mais, mas eu vou dizer nas minhas palavras, como Jesus disse no Sermão da Montanha, que, olha, trabalhe, melhore, evolua, que as coisas vão melhorar, que as coisas, você vai conseguir fazer isso por si só. E existe aquele consolo de que você corre lá, acode a criança e, ai meu Deus do céu, caiu, não, você é muito frágil, você realmente, eu vou fazer por você então, vamos, vem, eu te levanto. Aí você vai, levanta a criança, coloca ele lá, sei lá, vamos supor que ele tá querendo subir um brinquedo, você coloca ele lá no topo porque você acha que ele não é capaz e ele vai se machucar, e enfim, esse consolo que você tá dando para essa criança não é um consolo frutífero para ela, que vai fazer com que ela chegue lá em cima. Jesus quer que a gente chegue lá em cima. Ele poderia, provavelmente, simplesmente carregar a gente até lá, todos os seus irmãos. E eu tenho certeza que o coração benevolente dele quer que a gente chegue lá, mas ele sabe que a gente nunca vai se fortificar, a gente nunca vai aprender se a gente não subir por nós mesmos, né? Então, eu queria trazer essa visão dos dois tipos de consolo. Sim, Jesus está sempre olhando por nós, vendo as nossas fraquezas, ele não nos julga pela nossa fraqueza, né? Ele não nos olha de forma vexatória pela nossa fraqueza de forma alguma, mas ele nos diz, né? Ele nos diz que as aflições são importantes para você chegar nesse topo, para você estar lá fortalecido e orgulhoso de si. Bem-aventurados os aflitos, exatamente. Você está crescendo, meu filho. Bem-aventurado você, né? Gostei. Vanessa, o que você acha? Não, agora bem-aventurado o aflito que está sofrendo por se, vamos dizer assim, né, por se ver no espelho, né, porque se está mexendo naquilo que tem que mexer para poder, né, fazer o que tem que fazer, né, como já foi dito, dói. Então é como se foi um espelho. Então eu estou aflita, porque isso é assim, a gente tem, é o autodomínio de si mesmo, né? Então assim
Aquele desafio que às vezes a gente põe no nosso vida diário para conquistar isso, conquistar aquilo, vamos nos autoconquistar, também é um desafio, né, se a gente for pensar. Então, tentar deslocar, né, a ganância pelo material pela ganância por si mesmo, né, porque dói, mas se a gente lembrar lá no fim do dia, eu consegui mais um pouco, né, chorei, mas né, tô de pé. Né? Então, assim, é aquela mesma postura que a gente acha que é bonito para conquistar isso, aquilo outro, que a gente tem essa mesma postura em conquistar-nos a nós mesmos. É duro, a gente vai chorar, mas vamos erguer a cabeça, né? E né, cada dia, cada semana, cada mês, e um passinho para frente. Né? Então, eu acho que isso também, né? Chorar porque a gente está se vendo no espelho, a gente está vendo as nossas, né, os nossos lados negativos, as nossas sombras, mas não nos deixar abater porque a gente tem esse consolo. Né? Por isso que eu acho que é tudo parte desse emocional, porque a gente se aflige, a gente se estressa e tem ansiedades por causa desses dessas imperfeições que nos causam essas aflições, né? E segundo, quando a gente começa a mexer nessas aflições, a gente também fica aflito, porque não é fácil, né? Mas bem-aventurados nós que estamos tentando né, nos autocontrolar, né? Adorei, isso aí, adorei isso, né? Em vez de ficar cobiçando um salário mais alto, por que não cobiçar uma vida com menos egoísmo, né? Uau, adorei. Tá, vamos para a próxima. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa eu acho que é bem autoexplicativa, né? Paciência, aqueles que são pacientes com os próximos, que propagam a paz, né? A paz, a terra, a gente sabe, né, disso na visão espírita, na questão de transição planetária que nós estamos vivendo agora e o futuro do nosso planeta. Então, aqueles que forem mansos irão herdar esse planeta, né? Esse planeta vai evoluindo e os que estão na mesma vibração que ele ficam. E os que não estão, infelizmente, vão sofrer as suas aflições em outros planetas, em outros lugares do nosso vasto universo. Eu Mas concordo é com bom, a Thaís, é autoexplicativo. Fala, Carol. mas é bom explicar o que significa esse manso, porque não é o manso, né? A gente pode entender que é aquela pessoa que fica ali quietinha na dela, só não come quieto, não mexe com ninguém. E eu acho que, como o Thaís citou, né, na fase que estamos, né, dessa transição planetária, o manso não quer dizer que ele seja passivo. Eu acho que tem que ser manso, mas está na ativa, sabe? Não é uma coisa. Eu não sei, porque manso na minha cabeça é a pessoa que é serena, é tranquila, mas assim, não cria batalhas. Mas só que às vezes, como a gente tem que né, se ir para, como é que se diz? Ir para a linha de tiro, não, mas assim, a gente tem que se expor. Ser manso não significa ser passivo, mas aí até no ato de ser manso a gente tem que estar em atividade. Entenderam? Foi muito. Eu acho assim que ser manso é não usar de violência com ninguém, né? Fazer o que tem que ser feito, mas com respeito, com fraternidade, solidariedade, sem violência, sem se impor a ninguém. Difícil. Tudo que está aqui é simples, mas é difícil.
né? É uma arte tudo que está aqui. É o manual de bem viver do Cristo para nós. Fala aí, Vanessa. Não, só para completar que daí tem aquela história que a gente estava conversando, né? Então, ser manso também, além de ser paciente, educado, benevolente, e também saber usar a palavra, né? Então, assim, porque às vezes né, a pessoa está fazendo um esforço, né, dentro dessas características, né? Mas, né, desliza na palavra. Então, assim, não tem problema, pode estar na ação, né? Mas seja paciente, tenha um respeito, esteja em movimento, né? Mas cuide disso e cuide também da palavra, que eu acho que que reflete, né? Porque a pessoa que não tem paciência, né? Não tem respeito com o outro, acaba usando a palavra de uma maneira agressiva, né? Então, mas só para colocar, porque a gente, né, discutiu sobre isso essas semanas nos nossos grupos de estudo, então, pela palavra a gente também, né, pode, de alguma maneira, mensurar o ser pacífico. E daí entra no que a Carol falou, porque daí a pessoa pode estar super ativa, ela é mansa, paciente, respeita, mas ela está ativa, porque a palavra, né, através da palavra, ela está em movimento também, né. Então, é estar sempre em ação, na ativa, e é onde a gente também pode medir pelo uso das palavras, né? Tanto pelas palavras escolhidas ou o tom de como essa pessoa coloca as ações, né? Então, realmente, a gente tem que deslocar essa conotação de manso para quieto e que não faz nada. Eu achei super legal essa colocação da Carol. Eu quando falo em manso, eu penso em Gandhi, que mudou um país inteiro com aquele jeitinho dele, né? Com paz, com mansietude, com mansidão. Mas olha, vai ter bem-aventuranças aqui para frente que a gente vai confundir. Tem aqui pacificadores, puros de coração, mas vamos uma de cada vez. Eu vou ler a próxima agora. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bom, na minha concepção, quem tem fome e sede da justiça é porque está sendo injustiçado, né? Não está tendo justiça, portanto, está com fome, está com sede de ter justiça para si. E esses serão saciados. Então, por favor, me ajudem a desenvolver isso aí. Por que a pessoa que está sendo injustiçada é um bem-aventurado? Eu acredito que, pela forma como Jesus falou, essa pessoa, ela tem fome, ela tem sede, ou seja, ela não fez a justiça com as próprias mãos, ela está esperando que essa justiça seja servida. E a justiça, a única justiça que claro que existe a justiça dos homens, e também é muito válido esperar por ela, mas a gente sabe que às vezes ela falha. E se ainda assim a pessoa continuar com essa fome e sede de justiça, porque ela acredita na justiça divina, então, quando o momento chegar, ela sabe que ela será saciada, né? É aquela fome, aquela sede em que você é praticamente um jejum, sabendo que a fartura vai te esperar no fim desse momento tão difícil, que é você ser injustiçado e o outro que te cometeu essa injustiça não ser responsabilizado por isso. Que lindo, adorei essa colocação. É aquele que aguarda a justiça divina, que não toma vingança nas mãos. Adorei, Thaís. Você, Vanessa? Não, só para completar, mas é o mesmo raciocínio, eu acho que é a pessoa que realmente está esperando essa justiça divina, né? Porque ela não sei se seria a certa palavra, é uma pessoa que ela não se contenta, para ela não fecha essa justiça humana, né? E não porque ela está se sentindo injustiçada, né? Em função de que, né, o fulano, o ciclano, né, fez isso ou fez aquilo, mas simplesmente por lá dentro dela, ela não casa essa justiça, então ela está esperando realmente, né, esse sentimento de esperar essa justiça divina. Então, é uma bem-aventurança. Então, a próxima
Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Né, é ação e reação, né? Tá bom, filha. Para mim é uma ação e reação. E estamos aqui, né, semeando e colhendo. E isso também é bem legal, saber que você, da mesma forma que você age para com os outros, né, você receberá da mesma forma. Então, isso, gente, coisa profunda, que a pessoa aqui não é uma corra boa, não. Não, mas você pegou na veia, você pegou direitinho, porque olha só, ele podia ter falado, bem-aventurados os misericordiosos, porque serão recompensados. Não, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Ou seja, na mesma moeda, né? Sim, sim. E aí é que está também a beleza de que gente, parece que assim é tão claro, né? O que semeamos vamos colher. Mas aí não precisa ser reciprocamente da mesma pessoa, né? Tá aí o mundo para oferecer isso a você, né? O que você retribui, o que você dá. E assim, então... E é tipo assim, quanto mais você dá, mais você recebe, né? Porque você tá naquele processo, tá dando, tá recebendo, tá dando, tá recebendo. Aí você acha que eu vou ser boazinha aqui pro fulano porque eu sou legal, ou então porque eu já sei que vou receber de volta. Gente, né? Aí já faz... Aí por que a gente não é bom às vezes? Porque a gente quer receber o mal? É isso? É uma coisa inconsciente? Menina, tenha misericórdia da sua mãe. A tua pergunta é excelente, viu, Carol? Por que a gente faz o mal às vezes? É porque eu acho que a gente esquece disso aí. A gente está num sentimento de escassez, de, portanto, desconexão com Deus, e a gente quer se garantir e faz o mal para, né, desconexão com Deus. Sim, e assim, gente, pelo amor de Deus, Carolina, acorda, mulher. O que tu faz pros outros é a mesma coisa pra tu. Tu tá fazendo pra ti, não é pros outros, não. Acorda, menina, não é? Pois é, gente. Não tenho, não. Só espero que a minha filha seja misericordiosa para me participar aqui, né? Sem barulho. Eu até procurei no dicionário aqui, né, o significado mais aprofundado de misericórdia. A gente sabe o que é, né? Mas o dicionário diz que ele é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade, ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça e clemência. Eu acho que o importante, concordo com tudo que a Carol disse, mas eu também acho importante a gente lembrar que quem ofereceu a misericórdia vai receber a misericórdia, porque nós somos seres errantes. Então, hoje a gente vê um irmão cometendo um erro, cometendo um ato que a gente abomina, e a gente é incapaz de ser misericordioso, né? Muitos querem cometer a justiça com as próprias mãos, ou então falam aquelas barbaridades de, sei lá, bandido bom é bandido morto, todas essas coisas assim tão terríveis, mas a misericórdia, ela, e ser misericordioso, não é na mesma moeda necessariamente, no sentido de, e se um dia você entrar em desgraça? E se um dia você estiver passando fome e uma pessoa te olhar e sentir que você tá ali porque você merece, ou que tem que passar fome mesmo, quem mandou não fazer isso, isso e aquilo, você não vai receber a misericórdia, desculpa, a pessoa não vai ser misericordioso contigo. Então, é importante a gente lembrar que a gente, na nossa vida ou nas nossas vidas, dependendo da crença que a pessoa tem, nós iremos precisar, sim, da misericórdia do outro. Se não for a dos nossos irmãos aqui encarnados, é dos nossos irmãos desencarnados, é do nosso próprio Jesus Cristo, nos momentos de dor e sofrimento.
Pode não ser exatamente aquele sofrimento com o qual você foi misericordioso, mas a misericórdia ela abrange uma área tão grande da nossa vida, você viu como o significado disse, né? É alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. E quantas tragédias pessoais nós não sofremos na nossa passagem aqui na Terra, não é verdade? Alguns adoecem, perdem, sei lá, pai ou mãe muito cedo, outros sofrem violências gravíssimas no decorrer, transtornos mentais, questões físicas. Então, assim, Cometem crimes, cair em desgraça. sim, cometer crimes, inclusive com a própria palavra, né? Ser agressivo verbalmente, às vezes até dentro de uma amizade, de um círculo de amizade, ter uma atitude que não foi bacana, né? De falar, comentar, mentir. E quando a gente mente, por exemplo, é um ato que magoa e machuca as pessoas, e o outro não necessariamente tem que nos desculpar por isso, né? Ou quem foi vítima da mentira. Então ele é misericordioso quando ele o faz, e a gente precisa dessa misericórdia. Então vale a pena sempre lembrar disso, né? Vamos ouvir de Vanessa antes que ela saia. Fala, Vanessa. Eu acho até assim, que essa da misericórdia, ele não, né, ele não usou um outro termo, né, só para completar a questão da ação e reação, porque, claro, a gente tem que buscar, né, uma coisa boa, um sentimento bom, né, porque ele podia ter usado algum outro adjetivo, assim, para dizer que daquilo que tu, né, que tu faz, tu terá o retorno. E, e, e também concordo que a gente não pode pensar que são nas ações mínimas e só nas ações mínimas e direcionadas para aquela pessoa ou só para aquele, né, ou só para aquele fato. E de novo, sem procurar o imediatismo, né? Então, são nas pequenas ações, dia após dia, ações de misericórdia, que tu vai, né, nas suas desde a menor, desde da menor misericórdia até a maior misericórdia, né, porque a gente vai expandindo, porque às vezes a gente não consegue, assim, logo de cara, transformar, né, aquela nossa tendência para isso, pouquinhos com a prática, porque a gente vai tendo retorno da ação, né, a gente vai tendo a reação, e vai experienciando e vivendo dentro do coração da gente aquele bem-estar de praticar a misericórdia, começando do pouquinho, né? Como eu estava dizendo, para algumas pessoas é só a questão de se lembrar, para outras vai ser um pouco mais difícil, né? Mas à medida que tu vai acionando isso como um sistema, né? Que tu vai condicionando, tu condiciona, né? O ter a misericórdia, né, em todos os seus graus, tu vai recebendo, né? Tu vai recebendo e aquilo vai ficando no teu comportamento. A próxima é bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração, eu vou confessar que eu tenho dificuldade para entender. O que é uma pessoa pura de coração? Para mim, é uma pessoa assim que fala, age e pensa sempre a mesma coisa. Tipo, ela não é hipócrita, ela não é falsa, ela não é mentirosa, ela não dá falso testemunho. Às vezes ela pode até estar equivocada, ela acha que isso aqui é o certo, na realidade o certo é aquilo ali, mas ela age de acordo com aquilo que ela acha que é certo. Para mim, é uma pureza de coração, mas eu posso estar enganada. Queria saber de Thaís, o que é para você uma pessoa pura de coração? Eu diria que, resumidamente, é uma pessoa que segue as leis divinas, que age pela lei do amor. E aí ela, né, esse é o simbolismo do coração puro, né? Uma pessoa que é regida pela lei do amor. E aí, como diz ali, né, que ela verá Deus, né? Qual que era o termo mesmo, Cris? Verão a Deus, os puros de coração. Porque você precisa estar, né, até na própria vibração, né, numa sintonia tão elevada para sequer poder ter contato, nem imagino como seria um contato visual com Deus, né, nem isso, né, que venha a calhar aqui, mas eu acredito que seja justamente as leis divinas.
Então é para poucos, né? Por isso que fala verão a Deus, porque realmente são poucos os que são puros de coração. Eu quis achar um jeito de que a gente pudesse se encaixar, né? Mas não deu, não. Aí, Carol. Não, assim, quando fala puro de coração, eu imagino é como uma criança, né? Que ela aceita ser totalmente guiado pelo pai. Então, você está ali à disposição, a inteira, assim, de total integra ao pai ou à mãe, né? E assim, e confia, sabe? Qualquer coisa que o pai ou a mãe diga, filho, é assim, sabe? Você para aí é o papai e a mamãe que está falando, então, né, esse é o caminho. Eu acho que quando a gente encara, quando a pessoa, né, encara a, encara a vida, né, dessa forma, vendo em tudo objetivo, não é objetivo, mas assim, propósito maiores, né? Que assim, que você só confia, sabe? Então eu acho que aí é uma pessoa pura de coração que confia, tá entregue e sabe que também nós também sabemos, né? Mas só que não confiamos ou não nos entregamos plenamente. Mas assim, todos nós sabemos que o curso da vida, né, na realidade, é todo decorrente do amor, é tudo, né, é um rio que lhe leva em direção ao amor, à evolução, ao Pai. Então, quando a gente está nesse rio entregue ao amor e a correnteza que vai lhe levando, aí eu acredito, não, esse daí é uma pessoa pura de coração, porque está totalmente entregue ao amor, como a Thaís falou, né? E a confiança no pai e na mãe, né? Porque pode ser pai ou mãe. Sim, sim. Que coisa linda, Carol. Arrepiei até. Lindo demais que você falou. Ai, gente, é porque eu já imagino, né? Meus filhos, tudo puro de coração. Ai, gente. Achei muito, muito lindo. Vamos para a próxima. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí eu lembro que quando a gente estava falando dos mansos, muitas de nós falamos a pessoa que é pacificadora, que promove a paz, mas ele diferencia manso de pacificador. Então, aqui, minha gente, a gente vai ter que trabalhar para perceber direitinho que diferença é essa entre pacificador e manso. O manso vai herdar a terra, ou seja, na minha concepção, vai ficar na terra regenerada. O pacificador serão chamados filhos de Deus. Eu acho que são aqueles que elevam a prática do bem à quinta potência, né? Porque você pode, até não lembro qual das meninas falaram isso, me desculpem, mas alguém disse justamente que você pode ser manso, mas não significa que você tem que ser pacífico. Passível, desculpa. É passível que se fala? Ficar de forma passiva assistindo o decorrer da vida, né? Muitos de nós fazemos isso, né? A gente evita conflito, a gente evita discussões, a gente evita briga, e aí a gente acha que isso é ser manso. Eu acho que ser pacificador é aquela pessoa que ainda eleva a quinta potência e tenta realmente reunir laços e fazer movimentos grandes de melhora para que a paz se instaure. Eu acredito que ele é o semeador da paz mesmo. Já o manso, ele pode ser simplesmente aquele que não vai perturbar a paz, mas ele não necessariamente vai semear. Eu acho assim, Thaís, agora você me deu uma boa vibe aqui para pegar um raciocínio. Até anotei. O pacificador, ele promove a paz onde há guerra, enquanto que o manso não provoca guerra.
mas o pacificador promove a paz onde havia conflito e guerra. Também é uma linha de pensamento, né? São Francisco dizia, né? Onde houver discórdia, que eu leve a paz. Vamos ouvir de Carolzinha. Espera, gente, o que que era? Eu escutei, mas não entrou, sabe? Tá, olha só. Eu vou ler primeiro, depois eu te proponho a pergunta. Não, tá. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, para mim é importante diferenciar o pacificador dos mansos, porque Jesus separou. Os mansos herdarão a terra, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, como que é para você? Como que você vê isso? Gente, estou aqui até confusa. Porque, né, manso é a pessoa, né, como você disse, que o homem lá da Índia, a mulher esqueci o nome. Gandhi. Isso. Ele foi manso e ele foi pacificador, porque, né, não houve guerra. Então é complicado mesmo. Ixi, pacificadora. Isso daí eu não posso nem falar muito, porque aqui a pessoa não é pacificadora, não. Pacificadora é que não quer guerra, não é isso? Que pacifica. Não, gente, mas eu não tenho. A Thaís falou muito bem sobre isso. Eu estou aqui pensando, gente, o que eu posso acrescentar? Não precisa acrescentar. Eu ouvi o que a Thaís falou, mas eu também vejo esse aspecto, que é a pessoa que é capaz de promover a paz onde há uma guerra acontecendo. É aquela pessoa que chega e muda tudo. Não, aí, Cris, você está querendo um milagre gigantesco, bem. A pessoa pacificadora faz isso. Tem o Gandhi, né, que fez isso, mas aqui eu estou aqui tentando. Será que tem como a gente trazer para as pessoas que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, né, lá na Alemanha, e elas pacificaram? Eu não sei se dá para. Qual é a palavra que cabe, se é pacificadora ou se são mansas. Aquelas que, de alguma forma, consolaram, né? Pacificaram no ambiente. Por exemplo, num filme que eu vi, já nem lembro qual é o nome, mas tinha lá soldados que ajudavam, né, aos judeus. Aí eu estou aqui pensando, será que ele era um pacificador? Talvez em menor potência? Fala, Thaís, que a Thaís deve ter coisa aí, tá se coçando. Fala, meu bem. Ai, desculpa, Carol, é porque eu tive um insight que eu queria tanto compartilhar com vocês, porque eu fiquei pensando então ótimo. Justamente nisso, né? Os mansos herdarão a terra. Ou seja, né? Eles terão essa comunidade pacífica para viver. E aí vai estar todo mundo na mesma, mais ou menos na mesma sintonia. Não tem muito contraste, né? Não tem muita diferença, muita missão de paz. E aí, quando ele fala que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus, eu pensei num Cristo, né? Numa pessoa com uma missão de paz tão grande. E claro que ela vai ter degraus, né, devido dada a evolução dele, mas Jesus é visto entre nós como o Filho de Deus, né? Mesmo todos nós sendo criaturas de Deus, criações dele, né? Parte de Deus, mas Jesus, o Cristo do nosso planeta, ele é o Filho de Deus. E ele fez o quê, né? Ele foi extremamente pacificador, provavelmente, né? Por muito tempo antes dele trazer aqui à Terra essa mensagem. Então, eu acredito que talvez seja essa a diferença. Então vamos trazer isso para dentro de casa. Como podemos ser pacificadora dentro de casa, né? Dentro de casa, que eu digo dentro da família, porque família, né, é só o povo joinha, né? Eu acho que para promover a paz dentro de casa é começar com a postura de amor por cada um, ouvindo cada um, deixar cada um falar,
procurar o consenso, um cede um pouquinho daqui, outro cede um pouquinho dali, achar um acordo, né? Tenta pacificar. Acho importante dar voz, deixar todo mundo falar. Mas aí, vamos entender assim, que a situação da família é só uma pessoa que está querendo promover a paz, né? Então, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer. A gente não vamos pensar que os outros vão tudo agir como a gente age. Vamos pensar ali, vamos botar só pessoas né, que é egoísta, que não quer escutar o outro, que tem a sua verdade. Então, e aí, cada um, né, sendo assim, gera vários conflitos. E aí, como ser uma pessoa pacificadora perante a isso? Aos outros, né, que se sentem superiores, com mais sabedoria, né, e com mais verdade. É complicado, bem. Como é, gente, ser pacificadora com isso? Eu estou aqui também. Difícil, mas eu acho que é sempre na postura de amor, procurar trazer o amor para dentro da discussão. Difícil, você não pode promover, impor. Se a pessoa não colaborar, não vai ter. Mas você tem que ter a tua postura amorosa para se inspirar, né? Se for verdadeiramente amor, amor é tão poderoso, toca corações. Mas eu estou aqui pensando, que eu estou aqui refletindo sobre algumas ações que aconteceram. E aí tem pessoas que na discussão, né? Na discussão não, até nos debates, não querem escutar o outro, sabe? Você pode estar até, né, tentando falar de uma forma amorosa e tudo, mas porque assim, às vezes eu acho que a outra pessoa só está querendo desabafar ou então informar qual é a sua visão. Aí não quer nem escutar o outro. Por isso é importante que cada um fale. Sabe aquela técnica do travesseiro, da almofada, sei lá? Que você senta numa sala e é bem feita para a família que está em conflito. Aí tem a almofada, né? Quem está com a almofada na mão fala até não ter mais nada que falar. Pode levar 5 horas, 3 horas, 2 horas, o dia inteiro. Tá com a almofada, tá com a palavra. E fala, fala, fala até esgotar. E todo mundo escuta. Aí passa a almofada para o outro. Isso é um exercício que promove paz. Ixi, gente, passa 5 horas, 4 horas só escutando a pessoa. Não, é essa paciência, bem. Então, paciência é uma coisa importante para uma pessoa pacificadora, né? Sem dúvida. Entendi. Eu vou voltar aqui para o Sermão da Montanha, tá? Volta bem, que... Ai, ai. Olha, próxima. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente já falou de justiça antes, né? Antes a gente falou, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. Portanto, aqueles que aguardam. E agora, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Me ajuda aí, Thaís, pelo amor de Deus. Eu acho que é o outro polo, né? A gente sabe que durante nossa história da humanidade, muitas vezes a lei do homem não condizia com a lei de Deus, assim, né? Nem um pouquinho. Como a gente costuma sempre citar, a escravidão já foi legalizada e é até bem vista pelos religiosos. A mulher já teve numa posição de quase não, ou propriedade do próprio marido, então já foi usada como troca entre famílias e casamentos arranjados por poder. Então a gente sabe que essas pessoas sim foram vítimas da justiça, né? Da justiça do homem, eu diria, da força que a justiça do homem dá para os malfeitores, para o abuso do poder. E nesse caso, quem foi vítima dessa justiça, né? Porque a gente pode falar uma injustiça nesse caso,
mas existem as injustiças que são legalizadas, portanto, aos olhos dos homens, elas são justas. E essas pessoas serão consoladas, né? Legal, esse é um aspecto muito bacana que não tinha me ocorrido. Enquanto você falava, me ocorreu aqueles que são condenados injustamente, os inocentes condenados. Com certeza é uma aflição que vai ser consolada, e ele diz que vai ter o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Acho que esse é bem claro de entender, né? Ter a coragem de defender a sua fé, porque nesse mundo de hoje, nosso mundo é tão perturbado, tem valores tão infelizes ainda, que às vezes a pessoa que é cristã é perseguida, tem destinos difíceis, provas, perseguições. É bem-aventurado se você permanece até o fim fiel à sua fé, fiel ao Cristo. Você vai ser recompensado. Como é? Grande é a vossa recompensa nos céus. Quem quer complementar? Eu só queria trazer um pouco aqui, que não cai muito dentro desse termo, mas necessariamente, mas eu chamaria atenção para a intolerância religiosa que ainda existe no nosso globo, né? Então, de uma forma ou de outra, eu acredito que é perseguir ou pessoas que acreditam em Jesus, sim, mas praticam ou têm outros pensamentos além disso, mas sempre se baseando nele, né? Então, eu traria talvez essa reflexão para nós na atualidade, de que é possível sim adorar a Jesus e amar a Jesus e tudo mais, mesmo buscando outros caminhos que são as chamadas religiões. E muitas vezes há perseguição religiosa, né? Ainda existe, a gente acha que não, mas ainda existe. Eu posso falar por mim, por exemplo, eu tô com 1001 dúvidas se eu posto esses vídeos no meu Facebook. Olha isso. Vanessa, quer falar alguma coisa, Vanessa? Não, eu ia falar que, na verdade, né, a gente não esquecer que não é só sair para pregar, né, mas são, de novo, nas mínimas ações, que é não se trair, né, naquela verdade que a gente já sabe, que a gente já sente, até, né, não que a gente já sabe, mas que a gente já sentiu. Eu acho que aí está, né? Então, assim, que tu seja autêntico nas verdades que tu já sentiste, nos teus mínimos atos, de novo falando, assim, né? Eu tô muito ruim em exemplos, mas, né, assim, a gente tentar botar num retrato mais corriqueiro, né? Então, assim, se tu pensa, se tu age daquela maneira, né, não mude por conveniência. E bom se aquela maneira estiver sendo dentro dos valores do Cristo, né? Porque daí tu não vai estar saindo. Mas se tu é uma pessoa que está buscando, né, já está encontrando alguma verdade, já sente que aquela verdade, né, te faz bem. Então, tentar não se trair, mesmo que outras pessoas, né, que as outras pessoas, seja até teu vizinho, teu marido, tua irmã, né, independente né, até antes da internet, mas no meio mais próximo, a gente tentar a autenticidade, mesmo que seja numa situação pequena. Daí a gente não está nos traindo e paciência, né? As pessoas não aceitam. E esse não aceitar tem várias razões também, né? Para não entrar muito, né? Mas daí é a outra pessoa, né? Então é aquela coisa, se a outra pessoa não gosta de ti, o problema é dela. Mas se tu sente alguma coisa mal em relação a ela ou uma outra, daí o problema é teu, né?
Então, porque tu tem que buscar como lidar com essa verdade. E quando tu achar, seja autêntica, né? Para não se trair nesse princípio. Então, acho que pensando assim a gente consegue, porque daí no momento que tu achar que tu descobrir que essa verdade tem a ver com o Cristo, daí tu não, né? Tu não tá traindo ele. Só para deixar um pouco mais perto, talvez, das pessoas que não tenham tanto essa verdade no Cristo ou em Jesus, mas claro, como a Thaís falou, também pode ser aplicada no Jesus ou no Cristo ou naquela, né, naquele avatar daquela religião, naquele símbolo daquela religião. Então, era isso. Eu vou compartilhar uma experiência como espírita. A gente tem muito preconceito por ser espírita, né? E, no entanto, é a nossa crença, a gente acredita em Jesus. E tem gente que tem medo de quem é espírita e acha que a gente tem ligação com o demônio. E esse tipo de pessoa que faz parte do meu círculo são as pessoas que me impedem agora de estar postando esse vídeo aqui hoje no Facebook. Então, eu vou dormir com essa noite, eu vou ficar refletindo e eu acho que eu vou criar coragem e vou postar. Fala, Thaís. Ai, gente, eu que queria falar que, assim, só queria lembrar, né, as pessoas possíveis que forem assistir esse vídeo, que não creem nas mesmas, não têm as mesmas crenças que nós, mas isso tudo, o que estamos debatendo aqui, é uma fórmula do bem viver, né? De como ter uma vida melhorada, ter, né? Gente, acrescentem aí, porque meu vocabulário tá ruim. Mas, assim, não é, isso que estamos estudando é independente de crença, se você crê ou não. Então, aqui a gente está aprendendo a viver melhor. É isso que eu queria ressaltar, trazendo essas informações que estamos debatendo para aprendermos a viver melhor. E né, também criar também uma inteligência emocional melhor. E é como também viver melhor em sociedade, viver melhor com as pessoas que queremos bem, porque até mesmo com quem a gente quer bem, a gente nem sempre convive bem. Então, é isso. Isso daqui não é limitado a religião, e sim a uma vida melhor. Só isso que eu queria falar. Mas a menina, né, falou, foi muito aqui no fundo. Então, gente, foi isso. Muito obrigado por nos escutarmos. E espero que vocês tenham se divertido aqui com a gente, aprendido alguma coisa, né? E também comentem aí o que vocês acham desses assuntos, do que tem a acrescentarmos, uma visão aí diferente da nossa que a gente não enxergou. Então, eu peço que compartilhem também com os amigos, né? Para a gente, né, trazer, ampliar a visão, a compreensão, né, das outras pessoas, que esse é o motivo do nosso canal, né, ampliar o horizonte de outras pessoas, e precisamos também da colaboração de vocês, né, com um joinha, né, e também acrescentando também o conhecimento de vocês nos comentários. E é isso. Então, até mais. Tchau, tchau.